espiritualidade, da existência humana, para questionarmos o que de fato é real. Como eu lido com a saúde mental? Nós percebemos que a maior parte das pessoas ficam no mundo virtual da cabeça. Aqui é criado o céu e aqui é criado o inferno. E nós vivemos nessa realidade que nós criamos. Então, para começar, eu quero cantar uma música. Hoje eu vou cantar músicas de composição própria também, porque eu sinto que tem muita coisa que nós precisamos cantar e falar. Então, para equalizar todo mundo aqui, uma música que eu fiz para um congresso que falava da existência humana, que fala do anjo, anjo de luz. Que todos possam aqui se conectar com seus mentores individuais, com os mentores da casa Ramatiz, para que as nossas mentes se abram e fiquem equilibradas o suficiente para aprendermos juntos, para fazermos uma jornada juntos. Então, com vocês, anjo. Tira
Então agora, já sintonizados com a egrégora dessa casa, podemos perguntar, sabe quando você dá uma ideia genial para alguém e alguém fala assim, cai na real? O que a pessoa quer dizer quando fala cai na real? Quer dizer, põe os pés aqui no chão, para de sonhar. Como se a real realidade estivesse aqui e não lá. E o que é lá? A gente pensa que porque a gente bate o pé em algum lugar e dói, isso é real, não é assim? Isso aqui é realidade. Muitas pessoas falam, os céticos falam, isso aqui é real. Mas será que é a real realidade? Ou será que essa realidade é a mais verdadeira do que a outra realidade? Do que quando sonhamos, por exemplo? Será que quando sonhamos é menos real do que aqui? E é mais ou menos isso que a gente vai discutir. O que é real para nós? Existe um paradoxo, porque percebemos que estamos escravos ou submetidos à realidade que vivemos aqui, conduzidos por forças que carregam a nossa vida, como se fôssemos atropelados e temos que seguir o que a realidade daqui nos impõe. E nós achamos de fato que somos escravos disso daqui. Mas, quando nós conversarmos, vocês vão ver que nós podemos criar o tempo todo. E não é menos real sonhar e materializar tudo isso. Nós temos aqui pelo menos 3 tipos de realidade da que vivemos nesse mundo. A realidade subjetiva, pessoal, aquela que eu vivo, com a minha interpretação, com a minha história. E só eu tenho essa realidade subjetiva. Todos nós temos uma realidade subjetiva, que é a interpretação pessoal do que eu vivo, das experiências da vida. Tem a realidade compartilhada, que é um consenso entre toda a realidade. Por exemplo, o dinheiro, ele é um papel, tô certo? Ele tem valor como papel? Não. Mas nós entramos num consenso de que este papel vale alguma coisa. É uma realidade compartilhada, que nós decidimos que dinheiro vale sim. E é real que ele tem valor, mas nós sabemos que ele não tem. Assim como leis. Nós entramos, então, em acordo com algumas leis, e com as leis, né, que são colocadas, e nós concordamos em conjunto que aquelas leis valem, e valem mesmo. Mesmo que sejam leis injustas, mas nós concordamos que elas são reais e valem para nós. E a realidade objetiva, que independente de eu conhecer, ou de eu querer, ou aceitar, ela existe, ponto, acabou. Como, por exemplo, a Terra girar em torno do Sol. Mesmo que eu não queira, ela gira em torno do Sol. Como a lei da gravidade. Mesmo que eu não queira, tudo cai. Principalmente depois dos 40 anos. Mesmo que eu não concorde, não acredite, vai continuar caindo, né? É uma briga danada para manter tudo em pé. A Terra plana já tem gente que não quer muito concordar, que é uma realidade objetiva. Tem gente que já não acredita tanto, né? Que seja a Terra plana. Bom, nós temos então aqui, só aqui, já um monte de tipos de realidade, que cada um vai definindo e entrando nas suas certezas. O que é real para você? Você já perguntou o que é real para você? Como você vive? Se a sua mente está o tempo todo
extremamente ansiosa, rápida demais, em conflito constante. Você criou essa realidade para você. Mesmo que você jure por Deus que o culpado foi seu pai e sua mãe. Mesmo que você jure que o problema é o seu marido ou sua esposa. Não interessa. Foi você que criou. E essa criação, ela é feita e construída passo a passo, a cada decisão que eu tomo, com a maneira com que eu penso e a maneira com que eu sinto e enfrento as coisas que acontecem tanto dentro quanto fora de mim. O que você criou para a sua vida? Embora você possa culpar o mundo inteiro, vou dizer para você, o mundo deu um empurrãozinho, mas quem se jogou no abismo foi você. E eu questiono todo dia para mim, que realidade eu estou criando para mim? O que eu quero ser? Você vê que aí eu já mudei a sentença. Eu estou dizendo que eu sou responsável pela minha vida. Os outros podem fazer comigo o que quiserem, porque todo mundo tem liberdade, né, de ação, livre-arbítrio. Mas o que eu faço com o que o outro fez comigo? Isso é uma escolha minha. E o que eu escolho fazer com o que o outro faz comigo? Com o que o mundo faz comigo? Será que existe uma única realidade igual para todos? Vocês já perguntaram isso? Ou será que cada um de nós enxerga e constrói um mundo próprio? Então, muitas realidades diferentes, muitas verdades diferentes. Então, podemos suspeitar que não existe uma realidade. Então, lembre-se aí de uma situação que você e outra pessoa vivenciaram um evento que aconteceu. Mas perceberam de formas totalmente diferentes. Vocês já viveram uma coisa assim? Você pergunta, você viu o que aconteceu? A pessoa, vi? O que foi que você viu? Aí você fala assim, nossa, mas tem nada a ver com o que eu vi. Não é nada disso que eu cheguei à conclusão. Que caminhos internos nós tomamos para gerarmos tantas realidades? Essa experiência já mostra uma coisa interessante. A realidade não é tão objetiva. Ela é construída dentro da consciência de cada um. Na doutrina espírita nós vemos muitos mundos, né? A Mônica mostrou aqui. Mundos evoluídos, de seres muito evoluídos, mundos mais atrasados do que o nosso. Na doutrina espírita se coloca vários tipos de mundos, e nós aí entrando, saindo de um segundo, expiação e provas, para entrar num terceiro de regeneração. Muitas bolhas dentro deste mundo aqui da Terra. Se vocês forem para o Butão, vocês vão sentir que vocês estão numa bolha de Nova Terra. Se vocês forem para o Rancho dos Gnomos, vocês vão se sentir na Nova Terra. Tem bolhas que só existe guerra, como o Oriente Médio. Eles vivem uma outra realidade. Não adianta a gente tentar entender. É uma realidade própria que eles constroem há milênios e estão prisioneiros daquilo que eles construíram. Assim como hospícios, assim como hospitais, prisões, nós temos também mundos, bolhas de mundos com realidades totalmente diferentes dessa daqui. E muitas realidades individuais. Ou seja, é muita realidade para a gente achar que sabe qual é a real realidade. No mundo de expiação e provas, por exemplo,
Nós vivemos uma realidade. Chegamos aqui sem consciência de nada, esquecemos de tudo, está tudo no subconsciente, tudo lá escondidinho. Tem que aprender a falar, tem que aprender a comer, tem que aprender, a ler, escrever, tudo de novo, aquela coisa. Por quê? Porque o nível de expiação em provas é isso. Nós não temos ainda um nível espiritual suficiente para abarcar o conhecimento de tudo aquilo que eu já fui e que eu fiz. O que fizeram comigo. Se eu não consigo perdoar nem quem está do meu lado hoje, que dirá eu perdoar o que fizeram comigo, coisas muito piores em outras encarnações. Então, nós vivemos uma realidade aqui muito parcial, muito pequena diante de tudo. Num mundo em que vamos o tempo todo espiar aquilo que não aprendemos e vamos ter que provar que aprendemos. Já tem um mundo de regeneração onde existe outro tipo de realidade. Uma realidade com uma mente expandida. E é disso que nós estamos falando. Como é que eu consigo ver uma realidade expandida? Maior do que o meu umbigo, maior do que um monte de dores, de mágoas, de tristezas que eu vivo aqui o tempo todo. Quanto eu sou prisioneiro dessas coisas dentro de mim. E aqui então vou cantar uma música que chama Jornada Evolutiva, que nós estamos, numa jornada evolutiva por muitas e muitas encarnações. Na vastidão do tempo e do espaço, caminhamos em busca de ser. Cada passo um novo compasso, na dança eterna do aprender. Do mineral ao ser consciente, evoluímos em cada estação. A jornada é longa e persistente, guiada pela luz da intuição. Em cada vida uma lição, em cada erro uma chance de crescer. A alma busca a perfeição, no ciclo infinito de renascer. E assim vivimos eternamente, na dança da vida fluir. O coração forte e contente, pronto para sempre evoluir. Em cada vida uma lição, em cada erro uma chance de crescer. A alma busca a perfeição, no ciclo infinito de renascer. E aí, já viveu muito? Cansou? E assim seguimos eternamente, na dança da vida fluir. O coração forte e contente, pronto para sempre evoluir. Em cada vida uma lição, em cada erro uma chance de crescer. A alma busca a perfeição, no ciclo infinito de renascer.
certeza, nessa encarnação nós estamos tendo chance de crescer, não é não? E com tanta chance agora, graças a tantas coisas, a doutrina espírita foi assim, bum, na nossa cabeça, não foi não? Quando eu conheci a doutrina espírita, saindo do catolicismo, a minha cabeça explodiu de informação. Isso é expansão. Quando a gente percebe que tem muito mais a aprender. E essa encarnação, com certeza, temos muitas chances. Então, nós temos aqui 3 perspectivas sobre a realidade. Uma única realidade. Vocês estão enxergando? Não? Não? Acho que vai precisar dar uma baixadinha nas luzes. Sim, porque... Só vermelho? Então eu vou ler. Uma única realidade com várias verdades. William James. Quando nós estudamos a mente, nós percebemos que todas as realidades já estão aqui, em potência. Só que eu não alcanço. E essa que é a sacada. Como que eu alcanço uma realidade superior? Na filosofia, nós vemos níveis de realidade. Platão falou muito isso no Mito da Caverna, no livro dele, onde ele fala que muita gente vive só vendo sombras. Vocês conhecem o Mito da Caverna? Quem não conhece? Ótimo, então vou explicar, tá? Vocês tenham paciência. O Mito da Caverna, ele escreveu com escravos que estavam presos e que eles olhavam para o fundo de uma caverna. Era a única coisa que eles conseguiam enxergar. E ali eram reportados apenas sombras de cenas que se passavam atrás deles, com a luz que vinha, né, de fora e da fogueira. As pessoas e os animais passavam, as cenas se passavam atrás, mas eles só conseguiam enxergar as sombras na parede da caverna. Então, Platão diz que nós vivemos assim, só vendo sombras da realidade. E que existe uma supra-realidade que nós não conseguimos enxergar. Um desses escravos que se libertou, saiu da caverna e depois de um bom tempo, ele conseguiu ver que tudo era colorido, tudo era diferente, era tridimensional, não era bidimensional como se via no fundo da caverna. E ele entrou correndo e foi explicar: vocês não têm noção, a realidade é muito diferente. Coitado, louco, né? Assim como os grandes gênios que trouxeram grandes realidades, como Kardec, por exemplo, trazendo a realidade do mundo espiritual, imagina só se não achavam que ele era louco, no mínimo louco. Porque ele viu acima da realidade comum das pessoas. E Platão, então, na filosofia, fala desses níveis de realidade. A neurociência também fala. O cérebro não registra a vida como uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica registra exatamente o que ela está vendo. Mas o cérebro humano não. Nós, quando vemos uma cena, nós tentamos, através dos 5 sentidos, modular, fazer um modelo simulado dentro de nós daquilo que está acontecendo fora. Tato, olfato, visão, paladar, audição, os 5 sentidos captam tudo o que está acontecendo e o cérebro tenta recriar um modelo lá dentro. Mas nesse inteirinho dele criar um modelo, nesse caminho, ele cria dentro daquilo que você acredita, das suas crenças, dos seus traumas, das suas dificuldades de vida, das suas facilidades. Vai depender demais desse filtro seu para construir este modelo interno. Por isso que uma mesma cena é vista de maneira totalmente diferente para 2 pessoas.
porque ela simula de um jeito, o outro simula dentro dos filtros que ele tem, e assim sucessivamente. Então, a neurociência já disse isso. O que chamamos de realidade é uma simulação interna construída pelos sentidos, pelas emoções e pelas memórias. E a espiritualidade já nos ensina sobre realidades múltiplas. Fala da interexistência. Nós conhecemos aqui corpo, conhecemos o nível sutil da alma, conhecemos a essência divina do espírito. Só aí eu já estou falando de 3 realidades. Então, quando você se manifesta, você está se manifestando em várias realidades simultâneas. E quando falamos nos 7 corpos multidimensionais, 7 realidades diferentes? Olha que loucura! O corpo físico é o mais baixo desses corpos. Ele vê uma realidade pequenininha. Enquanto vamos subindo em expansão de consciência, conseguimos enxergar o todo, a real realidade. Então, lá no último, nos nossos grandes desenvolvimentos, quando acessamos o nosso eu superior, nós conseguimos enxergar a realidade total. É como se fosse um prédio de vários andares, querendo olhar para o horizonte. Se eu estou no térreo, em São Paulo, e eu olho para o horizonte, o que eu vejo? O prédio que está na frente. É o máximo que eu consigo enxergar, não é? Se eu subir para o primeiro andar, eu já consigo olhar um pouco mais. E se eu for no 20º andar? Eu consigo ter uma visão do horizonte muito maior. A realidade é da mesma maneira. Eu posso vê-la do térreo, que é onde nós sofremos muito, mas eu também posso vê-la do 20º andar, onde nós não sofremos. Então, aqui tem interdimensões, a mediunidade, que fala de conversarmos com uma outra dimensão, com seres de outra dimensão, não é? Então, é outra realidade. Então, olha só, 3 visões: filosofia, neurociência e espiritualidade, e a arte, que também faz parte, né? Mostrando outras realidades. Através da beleza, através da harmonia, da estética, do sagrado, também se vê outras realidades. É como se fosse um pintor. 2 pintores pintando a mesma cena, vai sair completamente diferente. Monet, por exemplo, não olhava tanto as formas, ele olhava as cores. Ele gostava de ver os tons, a luz dançando. Isso era Monet. Agora, tem outros pintores que são mais perfeccionistas nas formas, muito mais detalhado nas formas e não tanto nas luzes e nas cores. O pintor vê de maneiras diferentes e interpreta de maneiras diferentes, como a nossa mente. Então, nós não vivemos o mundo em si, mas uma versão que criamos deste mundo. Você cria que versão? A mais perigosa? A mais medrosa? Ou a mais confiante? Cada olhar é único e cada percepção constrói uma realidade particular. Então, aqui, como ver realidades superiores? Quando estamos em contato com o nosso eu superior, eu chamo de eu superior, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. É mais fácil para mim interpretar como ser superior. O meu eu essencial. Esse eu essencial, ele é um ser natural. Ele por si só já conhece tudo, já sabe de tudo. Não falam que as respostas estão dentro de nós? Os espíritos não falam isso? Porque de fato estão dentro de nós. Todas as respostas. E a cura também. Está nesses seres
que estão lá em cima, mais evoluídos, né? A nossa essência divina que está ali. Como é que eu posso chegar nesse ser em essência, nesse estado natural da presença, né, que a gente chama de neutralidade? Aqui tem a mosca e o samurai. Não sei se vocês já viram esse filme. Tem que apagar a luz? Apaga a luz, por favor. Quem apaga a luz aí em cima? Vocês estão vendo uma mosca aqui? Tá. Não é essa, não. Não é essa, não. Alguém da casa sabe? Chegou o homem da luz. Volta. A mosca e o samurai. O samurai está buscando a sua essência. Certo? Como a gente tentando meditar, orar. Aí chega uma mosca. A mosca que pousou na sua sopa. A mosca pousa em você. É uma alegria. Você tenta ser evoluído e espantá-la só com um soprinho. Não deu, chacoalhou a cabeça. Começou a ficar nervoso. É você quando alguém pisa no seu calo? Aí o que acontece? Vira duas moscas. Aí aquele que te espizinha vai te espizinhar mais ainda. E o que era um problema virou dois. E uma espada gigante para cortar uma mosquinha. É a gente exagerar, tentando evitar o problema de qualquer jeito. Enlouquecido, vira milhares de moscas. É a nossa vida do dia a dia enlouquecida. Quando a gente pensa que só tem um problema, vira 100 problemas. E a gente, muito evoluído, tentando matar todas as moscas. De repente ele olha para um quadro e vê uma coisa diferente. A mosca virou uma flor. Ele percebeu então que ele vivia numa realidade muito restrita, dolorosa. Aí ele conseguiu enxergar uma realidade bem superior. Não parece com a gente no dia a dia? Vocês se viram como o cara que pega uma espada para matar uma mosca? Os exageros que a gente faz para se proteger, para se defender, briga com todo mundo, grita, xinga, vive um verdadeiro inferno dentro de si mesmo. E de repente você nota que está tudo aqui. Aí você fala, mas... né? A mosca que antes te atrapalhava virou uma flor. Ou seja, eu consegui perceber muito além do ego, muito além dos meus achismos, muito além dos meus medos. Se quer acender a luz, pode acender. Não, 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 então deixa assim, ninguém quer, não. Então chegar no nosso estado natural, ele já existe, nós só precisamos chegar nesse estado. Quando a gente estuda hipnose, a gente entende muito sobre circuitos internos. Se eu quero expandir a minha consciência, aqueles que falam que a real realidade é isso aqui, receberam 0 na prova. Porque quando nós entramos em estados expandidos de consciência, nós desligamos sistemas. Isso é estado cerebral.
né? Ondas cerebrais, que não é o caso da gente falar hoje, mas a onda beta cai para alfa, cai para teta, cai para delta e sobe com tudo para gama. Quanto cada passo, cada estado de consciência, que são essas ondas cerebrais, você vai expandindo a sua forma de ver o mundo e a vida. Então, para nós desligamos para entrar num estado de consciência superior. Fizeram vários testes com freiras e monges, neurocientistas. Richard Davidson foi um deles. E eles perceberam, então, que essas freiras, quando iam orar, tem um setor do cérebro chamado lobo parietal posterior superior, em especial o direito, que fica nessa região, que conforme ela ia orando, aquela região se apagava. Era a hora que se apagava, quer dizer, deixava de funcionar no cérebro. Aquela região deixava de funcionar e era a hora que essa freira entrava em estado gama, que era estado de êxtase. Ela era um com Deus. E o monge é a mesma coisa. Quando ele chegava em estado de êxtase, nas ondas gama, esse lugar também se apagava. Aí eles ficaram intrigados, que lugar é esse? É uma área do cérebro onde você tem a noção do seu espaço físico. Eu, Margarete, você, fulano, você, cicrano. Você se sente separado e individualizado. Quando você entra em estado gama, você é tudo e todos. Você é a terra, você é o sol, você é a lua, você é a árvore, você é o animal, você é a pessoa. Você é Deus, você está no meio de tudo, inserido em tudo. Esse é o estado de ver a real realidade, quando eu estou no 20º andar de um prédio. Para isso, eu preciso ir desligando, antes de mais nada, os sentidos. Então, quando eu começo a relaxar em estado alfa, a primeira coisa que eu começo a desligar são os sentidos. Em estado teta, que é o estado de sonho, que quando eu estou dormindo e sonhando, esse estado de consciência é um estado que me permite sair dos 5 sentidos. E aí eu entro num estado diferenciado, expandido de consciência. E eu consigo perceber muito além. Não é a hora que a gente se projeta astralmente? É no estado teta. Eu me projeto e vou ter minhas vivências extracorpóreas nesse estado. É menos real do que isso aqui? Não. Muito pelo contrário. Tem muita realidade quando eu faço minhas projeções. Depois, em estado delta, eu começo a desligar pensamentos, sentimentos e a persona, por fim. Você vê que eu estou desligando os sistemas. Quando eu desligo os meus pensamentos, ou seja, deixo de pensar, deixo de sentir e deixo de ser Margarete. Quando eu deixo de ser Margarete, eu consigo ver a real realidade. Ou seja, a Margarete ainda é uma pequenina parte da realidade. Por isso que eu sempre falo, eu estou Margarete. Porque é só uma pequena parte de mim. Eu sou muito mais do que isso. Então, para percebermos a realidade e ver além do físico, nós precisamos entrar em estados de desligar a terceira dimensão. De desligar a persona que nós estamos vivenciando nesse instante, para viver a alma que gerencia uma de muitas vidas, para depois eu gerar e vivenciar o todo, todas as dimensões, o que é real de fato. Por isso que chamam de êxtase, de chegar no nirvana,
né, no samadhi, cada um dá um tipo de nome, mas de você chegar num estado de você perceber o que é real, que eu não estou sozinha, que eu não sou isolada, que eu e você somos um. Isso é real. Eu consigo perceber isso na minha vida? David Hawkins, um grande cientista que fala da escala da consciência, mas voltada para os sentimentos. Está aqui. Desde a vergonha, apatia, tristeza e medo, né? Ele foi pondo pesos de consciência. Pesos de 0 até 1000, sendo que 0 é a vergonha, representando o tipo de emoção que eu sinto, e o mais iluminado, acima de 700. Ele criou essa escala, é um processo científico de mais de 30 anos, ou seja, tem muito embasamento científico. Por isso que eu gostei muito dele. Esse primeiro nível, que vai até o medo, quem vive na tristeza, né? Na apatia, no medo, na vergonha, vive realidades que às vezes não está nem no térreo do prédio, está lá no subsolo. Você não enxerga nada. Você vive uma realidade aqui dentro extremamente restrita. Quando você começa a entrar em desejo, raiva e orgulho, é onde a maior parte de nós está, nós vivenciamos o mundo da guerra, é o mundo da briga. Eu brigo, eu me protejo, eu me defendo, eu bato, eu mato, eu corro atrás, eu declaro guerra, né? Esse é o nível que a humanidade está, a maior parte. Porque a raiva faz muita parte disso. Tem todo um processo interessante aqui. Depois tem o turning point da coragem, que é o nível 200, ou seja, eu começo a subir os andares do prédio. Começo a ver uma realidade superior e não mais ser refém do meu medo ou da minha raiva. Quando eu deixo de ser refém, por isso que ele chama de coragem, porque eu preciso ter a coragem de sair desse ponto de ego, de mágoa, de apatia, né, de tristeza, de orgulho, de ódio. Eu preciso de muita coragem para sair desse nível e aí sim eu começo a entrar em expansão de consciência. Lógico que nós oscilamos muito aqui. Ora a gente sente um amor absurdo, né? Estamos lá em 500, de repente alguém pisa no nosso calo, a gente entra numa raiva desgramada, né? Sai batendo em todo mundo. Você, não é só você, tem um monte de gente aqui que é igualzinho, né? Então a gente oscila muito nessa escala, que nós ainda não conseguimos nos manter em alto nível. Nós caímos muito rápido, não é? Então isso aqui revela muito. E nós podemos fazer um exercício prático aqui desse nível de consciência pela emoção. Vocês podem fechar os olhos, vamos fazer um exercício onde eu vou cantar. Respirem profundamente, sintam o ar entrando nos seus pulmões. Favoreça você a entrar num nível superior de consciência. E lembrem-se de um momento em que vocês sentiram um amor genuíno dentro de vocês. Um momento mágico que você não queria que acabasse nunca. Foi um olhar, foi um sorriso, foi uma criança, foi aquela pessoa que você ama profundamente, que você reza por ela todos os dias, que você é grato a ela, ou que ela é grata a você. E observem como isso, segurando essa lembrança dentro de você, coloque aí a foto dessa pessoa dentro da sua mente. E comece a mandar para essa pessoa, enquanto eu canto, todas as coisas mais belas. A gratidão, o amor. Mandando
suas melhores vibrações para essa pessoa. Esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Clara de verão, seja sempre o meu melhor presente, seja tudo sempre como é tudo que se quer. Como o sol, em paz, na claridade, sem medo e sem saudade, livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia, em plena harmonia. Sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu pai, o teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for e onde estiver. Sou teu barco neste mar de amor. Sou a vela que te leva longe da tristeza. Eu sei, eu vou, amor, e onde estiver, estou. Fizeram o exercício? Como é que vocês se sentem agora? Subiram em algum andar? O lugar que vocês estão agora é um lugar de expansão. Quando estamos movidos pelo amor e pela gratidão, nós estamos em níveis altos de consciência. Se vocês tivessem que decidir agora uma coisa difícil, seria o melhor momento. Eu não posso tomar decisões quando eu estou com raiva, quando eu estou com orgulho, quando eu estou com tristeza, porque são os níveis mais baixos de consciência. E eu tomo péssimas decisões. Mas quando eu estou movido pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, eu tomo as decisões mais acertadas da minha vida. Isso é estado de consciência na prática. Quanto você toma decisões nesse estado? Quase nenhuma. Estou certo? É isso. Níveis de percepção da realidade. A realidade, então, é percebida, vocês notaram, por camadas.
não é? Dependendo do estado de consciência, das emoções que eu tenho e da responsabilidade pessoal. É isso que define a realidade em que eu crio para a minha vida. E depois de muitos estudos, esses 4 itens foram os mais importantes que eu encontrei em termos de ver a realidade melhor. Primeiro deles, quanto eu estou envolvido com aquilo que é eterno, que ninguém tira de mim. Ou quanto eu estou envolvido por aquilo que é impermanente, que a traça corrói, que a ferrugem come, que o ladrão rouba. Quanto mais ligado ao impermanente, mais reduzida é a minha visão de realidade. Quanto mais ligado ao eterno, aquilo que ninguém te tira, aquilo que você leva para sempre, como crescimento, como consciência, como amor no coração. Se eu me envolver com o que é permanente, com certeza a minha realidade será superior. Sabe quando a gente olha para uma visão eterna? Eu sempre, quando tenho dúvidas em decisões que eu vou tomar, eu sempre me projeto para daqui a 100 anos. E aí eu vejo, depois de 100 anos, olhando para 100 anos atrás, eu falei, olha, como é que eu decidiria bem isso daqui? Eu estou tendo uma visão eterna. Porque às vezes eu decido as coisas pela visão imediatista, do que é melhor agora, mas eu não estou percebendo o que vai ser melhor para a eternidade. Outro item é esperança e sonhos. Quanto eu sou capaz de me conectar com as minhas aspirações, com a visão de futuro, com os meus sonhos. Quanto eu sou capaz de observar que eu, Margarete, por exemplo, tive uma caminhada de ir buscando esses sonhos e de realizando aquilo que eu vim para realizar. Quanto eu me conectei com isso e fui capaz de materializar aquilo que eu vim fazer. Essa é a capacidade de sonhar, de ter esperanças. Eu tenho uma esperança, eu sou super positiva em esperanças, mas não deixo de ver o que está acontecendo. Só que eu sei, eu confio na essência. Eu confio. Eu sei que ela me dá direções. E eu vou caminhada, guiada por essa consciência. Um outro item que me faz ver a realidade superior é o quanto eu estou apegado às coisas, às pessoas, às situações. Quanto mais apegado eu estou, menor será a minha visão de realidade. Quanto eu me separo das pessoas e das situações. Ah, você não gosta muito não, mas eu não gosto de gente mentirosa. Não, você é de direita, eu não gosto de direita. Não, você é de esquerda, ixi, também não gosto de esquerda. Então você vai se separando. Quanto mais você se separa, menor é o nível de realidade que você enxerga. Porque te dá o direito de subjulgar o diferente, de ser violento com o diferente, de ser agressivo com o diferente, de achar que você tem a verdade. Nossa, esse é o maior engano que a gente pode ter. Então, se você aprender isso, viver nos limites do ego, você vai ver uma realidade muito pequena. E interconectividade, conexão profunda com todos os reinos. Conexão com o reino hominal, com o reino animal, com o reino mineral, com o reino do cosmos. Quanto eu me sinto conectada com tudo isso? Eu me importo com tudo isso? Quando cortam uma árvore, eu sinto aquela dor? Quando maltratam um animal, eu sinto aquela dor?
quanto mais eu estiver conectado e me sentindo responsável por todos os reinos, maior será a realidade que eu enxergo. Esses itens, vocês podem fotografar, porque são extremamente importantes e eles revelam mesmo a realidade em que eu vejo e que eu construo no meu dia a dia. Nível emocional, quem tem conceitos de vitimismo e grau de responsabilidade, isso define a realidade que você vive. O quanto você assume a responsabilidade das coisas, ou você ainda acha que todo mundo é responsável pela sua tristeza, pela sua desgraça. Quanto você se sente vítima. Enquanto você se sente vítima, você está no pior papel que poderia existir se você quer expandir a sua consciência. E o nível emocional, como a gente falou, das emoções. Agora a gente vai ver uma coisa muito legal. Como a personalidade molda a nossa realidade. Nós nascemos com uma persona, né? A persona parte da pessoa, ela nasce com essa persona, já com vidas e vidas, não é? E parte a sociedade molda essa personalidade. Se cada um vê a sua maneira, o que define então o olhar de cada um? A personalidade e o caráter moldam a nossa realidade. Olga Kazan, uma jornalista americana, decidiu experimentar de mudar sua personalidade. Ela falou, eu quero mudar minha personalidade, porque não está bom, não gostei, está ruim, estou fazendo coisa errada, estou decidindo mal minha vida, vou mudar. Então ela foi buscar um estudo de Nathan Hudson, dentre outros, né? Esse aqui foi o que ela buscou, que é um cientista, e baseado nos seus estudos, ela tentou mudar hábitos e mudar, né, a sua forma de comportar-se diante da vida, de decidir as coisas diante da vida. E ela descobriu sim que é possível mudar, reduzir a ansiedade, aumentar a extroversão, que é o relacionamento com o outro, e se tornar mais resiliente. Então a persona define muito a realidade que você vive. Baseado no que eles chamam de Big Five, as 5 grandes traços que moldam a nossa forma de ver e a nossa forma de reagir ao mundo. Quais são esses 5 grandes traços? Abertura, curiosidade, novas experiências. Pessoas que não são abertas ao novo, elas têm uma tendência a ser reduzidas na sua realidade. Elas não veem nenhuma oportunidade, tudo para ela é obstáculo. E quem é aberto vê tudo como uma oportunidade. Se molda com facilidade, consegue ser criativo, consegue se adaptar. Conscienciosidade, um outro traço. Organização e persistência. Esse é um traço que tem que ser treinado, porque nós assumimos responsabilidades, estruturamos a nossa vida no dia a dia com maior disciplina. Isso é um traço muito importante também de se desenvolver e possível. Extroversão, a energia direcionada para o mundo fora, né? Como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Como é que nós vemos o que as pessoas nos fazem? Como é que a gente enfrenta e lida com isso? Então a extroversão é extremamente importante para você se dar bem nos relacionamentos. Quem não se dá bem tem sérios problemas na persona, neste item, nesse traço. Amabilidade, confiança e cooperação. Se você vê o mundo como hostil, como perigoso, você tem problemas nesse traço de amabilidade, que é mais confiante. Neuroticismo é o 5º traço. Instabilidade emocional. Autoneuroticismo faz você perceber tudo como ameaça. Baixo neuroticismo revela um mundo mais seguro. Então, o quanto você tem de traços aqui que te ajudam ou te impedem de ver uma realidade superior. Se você desenvolver esses traços e fazer exercícios com isso, você vai ver realidades superiores. Identifique, por exemplo, uma força que já ajudou você em momentos difíceis.
você tem traços. Tenho certeza que todo mundo tem 1 ou 2 traços, pelo menos desenvolvidos, que te ajudam em momentos difíceis. No momento em que você está passando por uma dificuldade na vida, quem tem amabilidade alta vai ter muito mais suporte. Quem tem extroversão vai ter apoio de amigos, de familiares, de rede de apoio. Quem tem amabilidade vai ver o mundo como acolhedor, então não vai ser uma ameaça, vai conseguir enfrentar melhor os problemas. Entende que isso ajuda na realidade que você cria? E o segundo traço, forças de caráter. Isso ajuda demais você a ver a vida com muito mais calma e serenidade. Forças de caráter são desenvolvidas, eles mapearam 24 forças de caráter agrupadas em 6 grandes virtudes. Quais são as virtudes? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Cada um desses aqui vai ter as suas particularidades de traços de caráter. A gente poderia ver a realidade como um jardim, e essas forças de caráter, as sementes que nós plantamos nesse jardim, como a gratidão, por exemplo. Se eu planto gratidão, mesmo em dias nublados, eu vou ver tudo colorido. Se eu planto perseverança, eu vou ter uma raiz profunda em momentos difíceis. Se eu planto a bondade, ela vai ser sempre uma sombra muito acolhedora para eu poder descansar. Uma realidade onde conexões genuínas florescem naturalmente. A gente não reclama que as relações hoje são superficiais, porque não desenvolvem esse caráter, esse traço importante. Espiritualidade é uma água invisível que nutre a terra, dando vida a tudo, conectas a algo maior do que nós mesmos. São traços importantes. E precisamos ver também nesse jardim as ervas daninhas, que impedem a gente de ver uma realidade maior. Medo, ressentimento, inveja, são coisas que impedem a gente de ter um jardim florido e bonito. E nós somos o jardineiro, não é? Cultivando realidades positivas com forças de caráter. Nós podemos reescrever padrões neurais treinando essas forças de caráter. Fazendo 5 minutos de respiração atenta, né? Diante de desafios, você pode perguntar: como que essa situação pode ser uma oportunidade de aprendizado? Ao invés de você olhar tudo como um obstáculo, tente ver a lição que a vida está querendo te ensinar, porque com certeza é isso que ela quer, nada mais. Cultivando virtudes, escolhendo uma força de caráter por semana para praticar. Isso é praticável. Eu posso ampliar a minha visão de realidade, olha, desenvolvendo tudo isso. A sabedoria e todos os traços. Podem fotografar, porque isso é importante desenvolver. Você quer trabalhar com criança? Desenvolva esses traços de caráter. Coragem, o que ela traz? Bravura, persistência, integridade, vitalidade. Humanidade, o que traz? São as 24 forças de caráter. Quem tem um caráter forte e firme, ninguém derruba. E você está sempre bem. Você está sempre... Lógico, você vivencia as tristezas, as coisas da vida, mas você se mantém em pé, firme. Podem olhar as pessoas que vocês mais admiram, elas têm esses traços de caráter desenvolvidos, como Chico Xavier, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes e tantos que a gente admira. Se a gente for olhar na física quântica, a gente percebe justamente essas realidades, não é? A dupla fenda, quem já viu esse experimento de física quântica, sabe que o observador
muda a realidade. Qual é o seu foco? Seu foco é na desgraça? O seu foco é que vai dar tudo errado? O seu foco é de ficar matutando e repetindo pensamentos que tiram você do eixo? Com certeza essa será a sua realidade, porque o seu foco está ali. O observador cria a realidade. Como André Luiz falou, quando observamos, construímos a materialização daquilo. Eu materializo o que eu tenho foco dentro de mim. Se eu tenho raiva dentro de mim, é isso que eu vou materializar na minha vida. Ponto. E precisamos entender o que estamos materializando, porque somos um observador. Greg Braden fala muito sobre esses estudos de como estamos unidos e conectados a tudo o tempo todo. A física quântica já fala dessas realidades que construímos dentro de nós. E aplicando ao nosso cotidiano, no trânsito, uma pessoa pode viver um inferno, cheia de raiva, xingando Deus e o mundo, não é? Mas a outra pode aproveitar para ouvir música e relaxar. Está aqui dentro. Eu que crio essa realidade. Por isso que cultivar práticas simples transformam a nossa percepção, momento a momento. Com práticas de atenção plena, parar de reagir, simplesmente observar o que passa dentro de você, observar o que passa fora de você, ter uma respiração consciente, muda o seu estado de percepção. Respiração é científico, muda o seu estado. Seu sistema parasimpático funciona. E com o sistema parasimpático de relaxamento, você funciona e enxerga muito mais quando você se acalma. Gratidão ativa. Reinterpretar. Sempre perguntar: que outra realidade eu posso ver aqui? Expandindo as possibilidades para você não entrar e criar uma realidade ruim. Bolhas de realidade. Cada pessoa vive em sua própria bolha, influenciada por suas experiências. Aqui tem Yolande Makiba, do Congo. Foi separada dos pais por causa da guerra, se sentia muito só, sofreu muito para chegar como refugiada no Brasil. Quando chegou, encontrou um projeto, de judô, uma forma de sobreviver e transformar a realidade dela. Então ela foi campeã em judô. Ela estava numa realidade no subsolo, com muita tristeza, muito isolamento, muita dor. Ela subiu, e subiu vários andares, porque o judô direcionou disciplina, direcionou força, perseverança, caráter. A mesma coisa foi Rafaela Silva, na Cidade de Deus, que vivia batendo em todo mundo na rua. Era que nem eu, assim, muito briguenta. E através do judô encontrou, então, disciplina, respeito ao outro, e transformou e foi ouro no Brasil em 2016, nas Olimpíadas. Elas tinham tudo para dar errado, mas elas viram um mundo maior. Por isso elas mudaram e saíram daquele nível restrito de consciência. Então nós temos muitas práticas. Se eu estou estressado num trânsito, eu posso ter um momento de paz, de respiração. Se eu estou tendo um relacionamento difícil, conflituoso, eu posso começar a fazer um exercício de compaixão, de autodescoberta, de ver o que eu tenho que aprender naquela relação. Se eu vivo críticas no trabalho, me sentindo humilhada, eu posso ter um feedback para crescimento, para oportunidade de melhoria. Depende da forma como eu enxergo. Eu posso mudar a minha realidade. A grande síntese, então, é essa. A realidade não é algo fixo lá fora, ela se expande ou se contrai.
conforme o meu nível de consciência, a minha personalidade e o meu caráter. E nós somos jardineiros e músicos da nossa própria existência. Nós é que precisamos, através das nossas virtudes, começar a cultivar, né, esse jardim que nós queremos. E nós vamos então, encerrando aqui, fazer uma respiração profunda, se ancorar no momento presente, agradecer a essa casa, a essa egrégora linda, a perceber que o presente é o maior presente que nós temos. E enquanto vocês fazem essa respiração consciente, buscando o melhor, pensem nos problemas que vocês têm, comecem a ver sobre a ótica do amor, da compaixão, da caridade, para que vocês possam ultrapassar qualquer obstáculo da realidade que vocês vivem hoje. E com isso eu vou cantar a música O Tempo.
Conduz o tempo com sua sabedoria. Ensina-nos a valorizar cada dia, pois na dança eterna do existir, cada momento é um novo porvir. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço imensamente que todo mundo possa construir o seu jardim. Que todo mundo possa construir uma realidade mais linda e mais bela para o mundo de regeneração chegar. Obrigada. Muito obrigada. Vocês estão nas nuvens, gente? Então, não, porque eu ainda não aterrisei, não. Ainda não cheguei aqui, Margarete. Ainda estou assim, olha. Vocês estão assim também, gente? Então tá, vou passar para a Silene, tá? Eu estou sem condição de falar.